Gente, acabei de entrar numa sinuca, mas vamos lá. A começar em mim, mas que tarde e que noite extraordinárias. Que extraordinário. Como nosso Deus é bom, essencialmente bom. Foi com alegria enorme, com alegria e temor, não vou mentir, que eu aceitei o convite que eu recebi, aceitei, né? O convite para estar aqui com vocês nesse dia. Eu não fazia muita ideia de como seria o encontro, de qual seria o formato do encontro. Mas há um desafio em minha vida de que eu não devo dizer não quando for convidada a falar e falar do Evangelho Restaurador de Jesus. Então, quando a Dini ligou, na verdade ela me mandou uma mensagem, eu terminei de ler, eu já fui escrevendo, sim, eu nem li a mensagem toda, sim. Aí depois eu fui perguntar as outras coisas, né? Sim, né? Eu fiquei alegre porque, como eu já disse, o desafio existe e é sempre bom a gente conhecer gente nova, compartilhar a obra do Senhor na vida da gente, ainda mais quando são os iguais, né? Nossos iguais. E eu tive um temor enorme, porque está aqui, eu não conhecia absolutamente ninguém. Dini me fez o convite, indicada por um pastor, ó a responsabilidade, e isso significa que estar aqui representa uma exposição. Eu tenho que me expor a vocês, eu tenho que dizer quem eu sou, né? Mas chega daquele frio assim na barriga, né? Porque ao me expor, a gente quer dar o melhor para Cristo, ser um serviço ao Senhor. Então eu quero agradecer a liderança da igreja, a irmã Dini, por esse privilégio de estar nesse dia extraordinário, compartilhando com vocês. E vamos rogar a Deus que torne fiel a exposição do tema que nos foi proposto. Eu quero, gente, olha a coisa linda. Funcionou? Não funcionou. Botaram uma bolsa na frente. Vamos lá. Não funcionou. Olha a tecnologia me binando. Vamos lá? Agora vai. Técnica. Eu sempre fui inimiga dessas coisas, viu, gente? Por onde eu ando, quando eu posso, eu carrego o marido, a filha. Eu digo que minha filha é meu HD externo, é minha secretária, é minha amiga, é tudo meu. Porque eu vou me aporrentando, eu só faço assim, olhar para a cara dela. Aí ela passa bilhetinho para mim, passa informação por debaixo da mesa, né? Vai dando aqueles toques, né? Tomara que Catarina seja assim também contigo, viu? Ela é ótima, é ótimo ter filhas. Maravilhoso. Deu? Oh, muito bem. Eu peço licença primeiro para me apresentar. Não, é o anterior mesmo, colega. Esse daí, bem esse daí, né? E para apresentar-me, eu preciso, obviamente, contar uma história, né? Quem que se apresenta sem contar a história? A Susan Phillips, aquela que estava aparecendo bem aqui, que acabou de sumir, e eu vou falando o que ela disse, depois a gente vê e confirma, né? Ela é professora de cristianismo no New College de Berkeley. Ela diz o seguinte, que histórias falam daquilo que importa, do que move o coração. Histórias são o meio de entendermos a nós mesmos e o mundo, ao mundo que nos circunda. As histórias estabelecem para nós um sentido que não pode ser expresso apenas em teorias e enunciados, mas eles nos dão um sentido
que faz a vida valer a pena. Então, eu vou me apresentar. Próximo slide, companheiro. Vamos lá? Há muitos e muitos anos atrás, Edmundo e Elza se encontraram no saguão do Seminário Presbiteriano do Sul, lá em Campinas, em São Paulo. Ele baiano, ela paulista. Ele seminarista. Ela preparando-se para um quase vestibular que se chamava na época de admissão. Você terminava o fundamental, tinha que fazer a admissão, né, para entrar no fundamental maior. Namoraram, noivaram, à distância, porque ele voltou para o Nordeste para terminar no Seminário Presbiteriano do Norte. Mas, finalmente, o grande dia, se casaram. E tiveram 3 filhas, olha as beldades. A de preto se chama Edel. A do meio, Marisa. E a de azul se chama Eliane. As 3 foram criadas no Evangelho e no serviço da igreja. Marisa cresceu, não muito, né? Já dá para ver aqui o formatinho da criatura, né? Formou-se em Direito, fez concurso, tornou-se advogada de uma empresa de economia mista, trabalhou lá 30 anos, se aposentou. Mas no meio disso, ela viu aquele olhar, um par de olhos verdes, minha gente, de estontear. Não deu outra. Me casei com a figura. Fabiano, um artista plástico, ele tem uma profissão inusitada. Meu marido é tatuador. E ele é presbítero, lá na igreja onde eu congrego, na igreja presbiteriana do Renascença. Esse casal, então, tem 2 filhos, Adriel e Aglaia, são justamente os extremos da foto. Adriel se casou com Beatriz, essa moça linda que está de vermelho, e eles tiveram Atos, um príncipe. Herdou os olhos do avô, a coisa mais linda. E Aglaia nos deu Alice, essa que está aí bem no colo. Fez 6 meses, né? E é o encanto. Então, o que eu estou esperando, minha irmã, da sua pergunta, o dia em que a Alice diga vovó, aí eu vou me acabar, né? Todos fazem parte do Israel de Deus, vivem em São Luís e servem ao Senhor na IP Renascença. Meus pais hoje estão na glória, fazendo parte do coral celestial, a coisa mais linda. Esse último hino cantado, eu estava ali, chega além do frio, é bem verdade, mas a emoção foi tomando conta, eu fico imaginando lá no céu, pai e mãe já estão lá. E como meu sotaque não revela nada, então eu tenho que explicar a vocês que eu sou baiana. E quando eu vim aqui para o Maranhão, eu vim para passar 2 anos, já estamos aqui há 20. E aguardando mais, que o Senhor da abundância tem provido para nós. Hoje nós vamos refletir sobre comunhão. Se eu fosse perguntar aqui a vocês do grupo um conceito de comunhão, provavelmente essas 2 ideias viriam à tona. A ideia de realização de algo em comum, isso é comunhão, mas a ideia também de sintonia, seja de sentimentos, seja de modo de pensar, seja de modo de agir, de sentir. Comunhão como identificação. E é justamente aí que o problema começa quando nós estamos nas nossas igrejas. E uma das reclamações que mais são recorrentes é que há uma falta de identificação. É como que uma panelinha especializada, né?
dentro da igreja. Então, a panelinha do louvor, a panelinha dos professores, a panelinha de aquelas panelinhas de quem... e por aí vai, né? Dos casados, que não são casados, é coral jovem, coral de menino, coral de não sei o que lá, e por aí vai. Nós vamos sendo, então, divididos dentro da comunidade e parece que os laços de amizade sinceras, de amor verdadeiro, de relacionamentos profundos, isso não acontece, parece que não deslancha, não vai, né? A gente vive na igreja, vem, se dá bem com todo mundo, não estou dizendo que a gente vai se dar mal, não, né? Mas parece que essa coisa não deslancha. Podemos ter uma boa estrutura física, uma boa estrutura eclesiástica, uma boa doutrina, uma boa música, bons programas, mas nada disso preenche essa necessidade que a gente tem de ser acolhido, aceito, reconhecido, valorizado. Inclusive, na fila do banheiro tinha gente conversando sobre esse tema, né? De acolhimento. Pois é, a gente parece que não consegue, né? E aí, não raro, a gente entra naquela onda de ativismo eclesiástico, bota uma música linda para criar um clima saudável, né? Faz movimento de evangelismo, enfim. Nós somos uma igreja que trabalha muito, 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 muito. Mas, mais cedo do que a gente imagina, a gente percebe que esse vazio cresce e cresce e cresce, e a gente vai ficando frustrado, né? Com a superficialidade, às vezes hipocrisia mesmo, né? A ausência de amizades sinceras e amizades profundas. Mas, gente, a gente casa, briga, fica junto, separa, tem problema, tem alegria, tem tristeza, chora, ri, e está lá o vaziozão. Até mesmo aqueles que se sentem bem, nem sempre conseguem experimentar a comunhão verdadeira e profunda. Esse cara aí é um alemão, Dietrich. Gente, vocês me perdoem, porque eu sou formada em letras. Eu falo catingolês e português mal falado, então imagina alemão, né? Então o nome dele é Dietrich Bonhoeffer. Ele disse que o grande fracasso na comunhão se deve, e agora eu vou ler, porque é a ideia dele, né? Aos falsos ideais e às fantasias que nós projetamos quando falamos em comunhão, né? A comunhão falha porque nós cristãos trazemos em nossa bagagem uma ideia bem definida de como deve ser a vida cristã em comum. E aí a gente começa a se empenhar barbaramente para realizar essa ideia. Ocorre que qualquer ideal humano que a gente tenta introduzir na comunhão cristã, ela perturba a comunhão autêntica. E aí ela tem que ser eliminada, né? Tem que ser eliminada, para que a comunhão verdadeira possa sobreviver. Para ele, o ideal que cada um traz para a igreja acaba sendo maior que a própria comunhão e termina destruindo. Então, nós temos a nossa projeção do que deve ser, do dever ser. E aí nós começamos a trabalhar para ser. Mas colocamos as nossas projeções individuais, de como eu acho que o negócio deve caminhar. E todas as vezes que nós trabalhamos o que é eterno, a nosso modo, com as nossas ferramentas, nós acabamos destruindo. Então, desse modo, eu quero convidar todos nós que lancemos os nossos olhos a examinar o maior livro de histórias que há, o maior livro de narrativas que há, a Bíblia, e buscar na Bíblia os pilares que sustentam e dão forma à comunhão dos santos, de modo que a desejemos e ansiemos e peçamos a Deus que comece em nós. Vamos orar? Amado Senhor, como Tu és maravilhoso. Ó Deus,
Tu preparaste para nós esse dia, um dia em que Tu nos visitas, visitas com alegria, visitas com paz, visitas com a Tua palavra. Ó Senhor, Tu derramas bênçãos incontáveis sobre nós. E nesse momento, Pai Santo, quero Te pedir que Tu sejas para comigo com benignidade e graça. Senhor, dependo exclusivamente de Ti, porque de mim mesmo não há nada o que dizer. Mas é a Tua palavra que é vida. É a Tua palavra que é espada de dois gumes. É a Tua palavra que edifica. Então, Senhor, vem edificar-nos nessa tarde. Usa, Senhor Deus, vaso quebrado para a Tua honra, mas um vaso que é modelado por Ti. Ajuda-nos, Senhor, e fala-nos. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês, logo de cara, é que comunhão é legado. Eu comecei, eu acho que tem um antes desse, não tem não? Então inverteu, olha nós aí com problema de novo. Comunhão é legado. Eu comecei falando sobre a minha história, eu contei um pouco da minha história. Histórias são importantes, narrativas são importantes, porque elas trazem para nós 3 elementos que são vitais para nós. Os elementos da identidade, do pertencimento e da unidade. Só a história nos confere isso. Não à toa, que os ideais modernos procuram recontar as histórias, destruir os vínculos de família e retirar de você a possibilidade de conhecer a maior das narrativas. Não é à toa. Pedro, agora é aquele, ao escrever para aqueles que estavam dispersos, os peregrinos, a igreja peregrina, ele escreve para encorajá-los a perseverarem na fé, a buscar mais santidade. Ele diz o seguinte: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamardes para a sua maravilhosa luz. Mas o que é que esse versículo tem a ver com narrativa, tem a ver com história, tem a ver com legado? O que é que ele tem? Vamos trabalhar 3 expressões que ele usa aí. A primeira expressão que ele usa é raça. Vós sois raça eleita. No latim, raça expressava descendência, linhagem, ou seja, um grupo de pessoas que tinham um ancestral comum. Olha que interessante, né? Vós sois raça eleita. Então, a raça, o distintivo da raça é que todos que fazem parte daquela raça têm um ancestral comum. Em 1684, o francês François Bernier emprega o termo no sentido moderno da palavra para classificar a diversidade humana em grupos fisicamente contrastados, diferentes. Então, nesse caso, tem o japonês, tem o chinês, tem o né? Cada um com suas características, mas isso não rouba o sentido anterior,
que é o de um ancestral comum. A Bíblia nos conta o seguinte: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente o chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que é que esse versículo nos confere, então? Fala de quê? De identidade. O que é que consta lá no nosso documento de identidade? Primeira coisa é o nosso. Segunda coisa é o quê? E como é que a gente diz o nome disso? Pai e mãe é o quê? Filiação. Tem um movimento no Brasil e eles estão querendo entrar com um pedido junto aos órgãos normativos do Brasil para que sejam retirados da certidão de nascimento o nome de pai, mãe, avô, avó. Isso é destruição de quê? Da nossa identidade. Olha que interessante. E Pedro vai lá, olha, na ferida. Vós sois o quê? Raça eleita. Ele quis dizer: vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus. Logo vocês são o quê? Filhos. Vocês possuem em cada um uma centelha deste Deus, que a gente chama de atributos comunicáveis. Soberania, poder, majestade e glória, esses ele não comunica, são deles, são privativos. Mas o amor, a paciência, a bondade, ele bota em dosagens para a gente. E a gente pode, então, exercer. Esses são os atributos comunicáveis. Segundo, se você procurar o conceito de identidade, um deles é que nos remete ao conjunto de atributos que caracterizam alguma pessoa. Então, olha que interessante, é justamente isso. De atributos que caracterizam alguma pessoa ou coisa. Ou seja, aquilo ali, somado, individualiza uma pessoa. Distingue-a das demais. E faz outra coisa. Faz com que ela se reconheça como é. Então, na minha identidade, eu sei quem eu sou, pela minha identidade. Meu nome é Marisa Martins Santos, eu sou filho de Edmundo e Elza, nasci em Wagner da Bahia, tenho data de nascimento, enfim. Há uma série de características que me individualizam, mas a maior delas é que eu sei de onde eu vim, da minha gênese. Eu vim de Edmundo e Elza. Logo, quando ele fala para aquele povo errante, peregrino, ele diz: vós sois raça eleita, nós temos um quem nos formou, nós temos uma raiz comum, nós temos um ancestral, digamos assim, comum, nosso Pai do céu. Nós temos identidade, nós temos uma gênese. A segunda expressão foi nação. A nação é o termo utilizado para se referir a um grupo de pessoas ou habitantes de algum lugar, né, que compartilham uma mesma origem étnica, um mesmo idioma, os mesmos costumes, têm os mesmos heróis, né, tem um calendário comum. Ou seja, eles são semelhantes entre os seus pares. Então, todos eles comungam de ideais, ideias e de características comuns. Mas tem uma coisa que precisa também. Essas pessoas e esses habitantes, eles têm que ter um aspecto mais pessoal. Para uma nação ser considerada como tal, é necessário que haja um sentimento de pertença, de pertencimento. Olha que interessante, hein? Você pode ser brasileiro e não ser.
fazer parte da nação brasileira? Você ama eu ia dizer o nome de um país aqui, parou aqui, a língua. Você ama outro país, diz que lá no outro país é melhor do que aqui, que lá todo mundo age certo, nós agimos errado. Nem vou dizer qual é, mas tu não pega o ônibus e vai para lá. Não, vamos voltar, né? Então, você não tem o sentimento nacionalista. Você não quer pertencer aqui, você quer pertencer lá. É necessário, então, um quê de querer fazer parte, né? Na minha infância, a gente cantava assim. A gente cantava bem assim. 60 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Olha, teve gente que cantou comigo. Ai, graças a Deus. Isso existiu, viu, meninas mais jovens? E foi uma campanha que levantou o Brasil. O Brasil, quando começava a tocar, isso era um levante. Olha, eu era criança, eu me lembro. Veja como entra, né? No sangue da gente. Esse sentimento, então, é esse sentimento de pertencimento. Você tem no seu coração gravado: eu faço parte. Você está lá, está dentro. Eu faço parte. Paulo nos diz, lá em Romanos: não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel, ou seja, de Abraão, são Israel. Isso é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. E é por isso que nós falamos então em aliança de Deus conosco. A aliança é feita porque as duas partes entraram em acordo. Eu quero fazer parte dessa aliança, embora o quero aí bem entre aspas, não é? Sabemos que Deus nos chama para essa aliança e nos sustenta nessa aliança. Mas há o quê de volição pessoal, no sentido de que essa aliança, a gente se afeiçoa a ela e se agrega a ela. Então, pertencimento. Pedro, quando diz assim, vós sois nação santa, ele diz, você não é apenas um número que é contado, uma estatística, você faz parte. O terceiro termo que é usado é povo. Ele diz assim, povo de quê? De propriedade exclusiva de Deus. O termo povo, algumas vezes, é tratado como um conjunto de pessoas ligadas a determinado estado. O estado é uma ficção, e aí aquela ficção, né, que acaba se materializando num território. E aí nós somos ligados por um vínculo jurídico político de nacionalidade. Então, povo está mais ligado a território. O povo brasileiro é todo mundo que está dentro dos limites territoriais brasileiros. Pedro lembra, entretanto, ao povo, quando ele diz isso, que é povo de propriedade exclusiva de Deus, que eles são peregrinos. Veja, a igreja estava passando por uma perseguição terrível. O povo teve que largar suas coisas nas cidades, fugir de um lugar para outro. Houve uma dispersão das famílias, esparramando-se pelo território habitado e conhecido da época. Eles viviam, então, como forasteiros em terra estranha. Mas eles não estavam parados. Eles eram forasteiros em terra estranha, rumando numa jornada para a sua pátria. Paulo escreve aos Filipenses o seguinte:
Mas a nossa pátria está nos... Donde também aguardamos quem? Quem é esse? Ah, tá. Então, por que é que você arranca os cabelos, se endivida toda, para ter aqui um monte de coisa que muitas vezes você nem usa, para ter uma casa grande, 20 quartos, 30 banheiros, você não dá conta de lavar nenhum, né? Aí eu tenho outro sonho de consumo, minha irmã, um apartamento. Eu moro numa casa, 3 quartos, 4 banheiros, não sei o quê, estou sozinha com uma bebê. Minha filha vai para a faculdade, vai para estágio, vai trabalhar, não sei o quê, e eu fico com uma bebê de 6 meses dentro de casa. Qual é o tempo que eu tenho de arrumar casa? Nem te convido para ir lá, nem me olha, nenhum. Nossa pátria não é essa. Não temos que acumular tesouros aqui, onde a traça corrói e a ferrugem come. Não, não é aqui. Nossa pátria é no céu. Minhas irmãs, não tem nada mais lindo do que ver as peregrinas, os peregrinos, nessa tarde, nessa noite, cantando hinos ao seu Senhor. Essa pátria não é nossa, nossa pátria é outra, nossa casa não é aqui. Você pode até ter um endereço aqui, mas nosso domicílio é outro lugar. João traz um retrato magnífico de como será, que na verdade já é, a pátria celestial. Gente, as ruas magníficas, o rio da vida e o mais importante, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós vamos ver face a face. Vocês sentem saudade do céu? Eu sinto, nunca fui lá, mas tenho uma saudade do céu que me acaba. Eu quero ir, eu quero estar lá. Lá é o meu lugar. Eu sou do povo, mas de um povo peregrino que ruma para a pátria celestial. Então, nós vimos raça, nação e povo. Tudo isso para mostrar de uma forma especial tudo que o Senhor narra desde o início neste livro para nós, de que nós somos diferentes. Nós somos diferentes. E somos diferentes porque nós temos uma consciência que nos permite, uma consciência histórica, que nos permite precisar exatamente quem somos. E isso é um legado. Quando você vê e lê a Bíblia, quando falamos em Abraão, Adão, Eva, Noé, Abraão, Davi, João, Pedro, Tiago, nós não estamos falando de pessoas diferentes, nós estamos falando da nossa história. Leia a Bíblia e diga: Senhor, essa é a minha história, essa é a minha gênese. Eu sei quem eu sou e eu sou filha do eu sou. Percebem? Então, esse legado que foi passado de geração em geração, pelas histórias narradas na Bíblia, pelos nossos pais que se sentaram conosco e foram contando ano após ano, dia após dia, domingo após domingo, com insistência, com amor, com calor, sentindo, isso faz toda a diferença. Pedro fala em comunhão, primeiro lembrando que ela é um legado. Nós estamos em comunhão porque nós fazemos parte de uma mesma história. Em segundo lugar, comunhão é serviço. Vocês já pensaram nisso? Já pensaram em comunhão como serviço? Vamos ver lá. David Fitts, no artigo Igreja para quê?,
que foi publicado na revista New Horizons em julho de 2003 e pode ser encontrado no site Monergismo, foi traduzido por Marcelo Vasconcelos e nos diz o seguinte: a igreja é uma comunidade especial onde gozamos da comunhão dos crentes. Sabe aquela problemática lá do começo? Pois é essa. Mas vamos ver como é? Lembro-me de ter conversado com um homem que deixou de ir à igreja porque estava aborrecido com sua congregação local. Ele ficava em casa aos domingos e assistia a um pregador na televisão. Quando instei com ele para que não se apartasse da sua igreja, disse-me: eu tenho o que preciso ao assistir o ministro na TV. Depois disso, tivemos outra conversa. O seu filho tinha morrido num acidente trágico. O pai, amargurado, descobriu que existem algumas coisas que você não pode ter somente assistindo televisão. O pregador, lá da TV, não estava na casa dele para o abraçar, consolar e orar com ele, e lhe trazer palavras de esperança e fé. A tela da TV não chora com os que choram. Não acalanta aqueles que precisam de carinho, não é? Os únicos que puderam dar àquele homem o apoio de que precisava foram o pastor e as pessoas que o visitaram. E que pessoas foram essas? As da igreja. Deus faz coisas extraordinárias. Ele coloca juntos muitos indivíduos singulares, diferentes. Eles são dotados também de diferentes dons, cada um. Se você é um crente que pensa que a igreja, que você, né? É um crente que pensa que pode passar sem a igreja, é bom pensar novamente. Bora pensar? Cada parte é importantíssima na igreja. A igreja, ela precisa de você e você precisa dela. É uma troca. É uma troca. A Bíblia diz assim: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Então seria uma loucura, imagina aí meus olhos dizerem: não preciso do corpo, e querer saltar fora. Já pensou? O que acontece quando uma parte é amputada do corpo? O que é que acontece? Ela morre. Ela morre. Há muitos relatos de sobreviventes de guerra que perdem membros. Então tem que cortar a perna e jogar fora. Amputou, pá. Aparece um membro. O corpo sente falta. Aparece um membro fantasma. Ele sente coçar. Ele sente dor na perna que não existe. O corpo sente. Já teve uma dor de cabeça daquelas bem boas? O que é que acontece com o seu corpo? A dor é na cabeça, mas o que é que acontece com o seu corpo? O corpo todo padece, dói tudo. Dói tudo. É assim, na igreja. Se você sai da igreja como membro do corpo de Cristo, você irá padecer e o corpo irá sentir a sua ausência. Para poder viver e crescer, a gente precisa ser parte integrada ao corpo. E quem é o cabeça do corpo? Cristo. A comunhão da igreja faz muito mais do que apenas nos ajudar a superar momentos de crise, de tristeza ou de dor. Os cristãos devem se dedicar à comunhão dentro das suas igrejas, porque a igreja é um todo maior
que as partes. Esse artigo, minha gente, é de 2003. Nós estamos, que ano? 2020. Vocês estão vendo alguma coisa parecida com esse texto que eu acabei de ler, com a experiência desse senhor? Quantas pessoas agora não querem vir para a igreja? Quantas pessoas agora acham que são autossuficientes? Quantas pessoas se recusam a colocar os seus dons a serviço do corpo? Paulo nos exorta. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Está lá em Romanos 12, 1. Servir é culto? Sim. Liturgia quer dizer serviço. Culto quer dizer serviço. São sinônimos. Então, quando ele diz que é para nós servirmos uns aos outros, que é como culto, ele ainda diz lá que culto não é um mero momento em que a gente se reúne, coloca as coisas em dia. Ai, querida, uma semana sem te ver, conta os babados. Vamos botar em ordem os babados, vamos dizer o que aconteceu. Não, não é nada disso não. Culto é muito mais do que isso. Culto é um serviço alegre que a gente presta ao Senhor. Mas nossa vida deve ser um culto. Nossa vida deve glorificar o Senhor. As Sagradas Escrituras nos ensinam que nós possuímos as chaves da despensa da graça de Deus. Acreditam nisso? Vamos lá? 1 Pedro 4,10. Vamos ler o que é que ele diz? Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons. Vamos ler de novo, que eu achei fraquinho. Servi uns aos outros de acordo com administrador, despenseiro e mordomo tem o mesmo significado. Deus lhe deu dons para serem administrados a serviço do corpo de Cristo. Então, minha irmã, se seu dom é o dom de misericórdia, exerça o dom de misericórdia, vá acudir os desvalidos, promove a coleta de roupas para o bazar, faz a cesta de alimentos para aqueles que são cadastrados na igreja, repara quem está doente, conversa com a diaconia da igreja. Seu dom é hospedar. Vai chegar um irmão de lá de São Paulo que vem visitar aqui. Ai, gente, mas vem de São Paulo, vai ficar na minha casa. Vai ficar na sua casa assim, bora lá. Então nós vamos nos esmerar, dar o melhor que nós temos. Não é fazer especialidade, não. É dar o melhor que nós temos. Vamos dar o melhor de nós, porque é o dom. Você tem o dom de socorro? Joaquina, corre! Corre que Mariazinha quis comer o dedo diz um negócio aí bem extraordinário. E ficou entalada. Vai, corre, leva para o hospital. Corre, os aflitos. A outra, olha, chegou fulana, está lá presa na rodoviária. Vai lá, socorre a outra na rodoviária. Eu gosto de orar. Então vá interceder. Forme o grupo de oração e vai interceder. Eu gosto de ensinar. Ensine com esmero. Agora, sabe o que é mais especial ainda? Deus é tremendo, é tremendo, é tremendo. Você vai fazer isso para servir o corpo e servir a todo o entorno. Ou seja,
Você vai ser bênção onde você está e além das fronteiras. Não é apenas uma questão de eu tenho, vou, não vou, de escolha. Não, dom é para ser exercitado, é para crescer. E Deus vai enchendo, vai multiplicando, vai lhe dando jeitos de agir, formas de abordar, modos de proceder. E você vai crescendo na graça do Senhor. Você vai abundando em conhecimento de Deus, na intimidade com Ele. Comunhão é serviço. Comunhão não é somente longos bate-papos. Não, comunhão é ir lavar a roupa da sua amiga lá, que adoeceu e não pode botar a roupa na máquina. Vai lá, faça. É ficar com a Catarina quando a mamãe dela tiver que sair. E a sua também. Como é o nome da sua? Pronto, e da Elisa também. Tem mais alguém? Não olhem para mim. Isso daqui não é nem Catarina nem Elisa. Isso daqui é uma hérnia que será operada. Trabalho, meus irmãos. Trabalho. Comunhão é trabalho. Nosso viver tem que ser um culto a Deus. Nosso dia a dia tem que ser um culto a Deus. Nossa comunhão é culto a Deus. E aí lá em 1 Coríntios 10, 31, 32 diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para quê? Para a glória de Deus. E quando a gente exercita os dons com a excelência do Senhor, nós não nos tornamos motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Comunhão com serviço. Comunhão também é o quê? Arte. Mas não é aquela que o Bradesco patrocinou, não, viu, gente? Comunhão é arte. O reverendo Ricardo Barbosa de Souza, no artigo A Arte da Comunhão, ela foi publicada na revista Ultimato em agosto de 2006 e também está lá no site Monergismo. Diz que comunhão é arte, como bem o título diz. E ele diz o seguinte: quem viu o filme ou leu o livro A Festa de Babette? Quem fez? Alguém já leu, assistiu? Ah, é interessantíssimo. Eu sou antiga. A Festa de Babette. A Festa de Babette. Então, quem viu o filme ou leu esse livro vai perceber que realmente a arte, a comunhão é uma arte. Babette é uma cozinheira, uma chefe de cozinha, famosíssima em Paris, que por conta da guerra civil foge para a Dinamarca. E aí ela se emprega na casa de duas filhas de um rígido pastor que já faleceu, né? De um rígido pastor luterano. As irmãs seguem à risca todos os preceitos da sua fé, principalmente aquela que diz que é proibido ter qualquer prazer na vida, principalmente o material. Você tem que viver a sua vida circunspecta, recatada, fechada, e não pode se dar o desplante de ter prazeres. Isso porque há uma ideia muito grande de que tudo que dá prazer é pecaminoso. E a gente sabe que Deus é a nossa fonte de prazer. Prazer não é... Os prazeres mundanos são pecaminosos. Muito bem. Um dia, Babette descobre que ganhou um prêmio de loteria. Ela não conta conversa. Ela, ao invés de voltar para a França e chegar lá, mandando ver, porque ela mandava mesmo bem, né? Não.
ela, como exímia cozinheira, que ela resolve fazer um banquete lá, na casa daquelas duas irmãs, para comemorar o centenário do pastor. Sob o olhar suspeito das irmãs, Babete começa a preparar o jantar. E aí ela manda vir de fora especiarias, carnes, peixes, vinhos, louças finas, as toalhas de mesa, os guardanapos, tudo de bom e do melhor. E prepara a comida, prepara tudo que ela queria colocar à mesa. Durante o jantar, o sabor de cada prato, o aroma do vinho que toma conta, o prazer de cada mordida, e aqui já foi dito, comer é bom demais, né? Bom, pois é. Foi lentamente quebrando a frieza. Os convidados entram, todo mundo carrancudo, fechado. De repente, ali à mesa, começa a haver um quebra-gelo. Olha. E eles começam então, embalados por aquelas sensações gustativas e por estarem à mesa uns dos outros, eles começaram então a quebrar a frieza, demolir antigas mágoas e mais do que isso, foram transformando aquela mesa no encontro de corações libertos. Olha que interessante. Quando terminou, uma das filhas do pastor disse assim: Babete, você não deveria ter gasto toda a fortuna que tinha por nossa causa. Você não podia ter feito isso. Babete pensa um pouco e diz: por sua causa? Não, foi por minha causa. Eu sou uma grande artista. Após algum silêncio, Martine, que era outra irmã, perguntou: então você vai ser pobre o resto da sua vida? Babete sorriu e disse: não, nunca vou ser pobre. Já lhes disse que sou uma grande artista. Uma grande artista nunca é pobre. Eu fico pensando que muitos relatos bíblicos de comunhão foram relatos feitos ao redor da mesa. A mulher pecadora que quebra o vaso de alabastro, enxuga, chora aos pés de Jesus e enxuga com seus cabelos, era um lance de refeição. Marta e Maria, refeição. Quantos relatos bíblicos tem que mostram refeição? O cenáculo, uma refeição. E no dia final, nós estamos sendo preparados para um show de arte culinária. Nós estaremos ceando no banquete do casamento do Cordeiro. Já imaginaram? Que bênção será? Comunhão e amizade é trabalho de artistas. O artista é incansável. Ele busca retratar o que é belo, bom, verdadeiro. O artista busca suscitar emoções. O artista não se cansa nesse ideal. Ele vai e volta, desfaz, faz de novo. Meu marido, como tatuador, ele tem que desenhar. Quantas horas ele fica debruçado fazendo desenhos? Quantas vezes ele desenha, eu olho e digo, está lindo. Ele diz, está horrível, joga fora. E ele é incansável. A riqueza de um artista nasce da sua capacidade de oferecer o melhor. Sempre excelência. Ao oferecer o melhor que podia, Babete abençoou a si e a todos os que estavam com ela, né?
na arte da construção da comunhão e da amizade, nós precisamos oferecer o que temos de melhor. Seja uma boa refeição, uma boa música, um lindo sorriso. E olhe como nós fomos fartos de tudo isso nesse dia hoje. Comunhão é arte. Não foi assim que Cristo fez? Caminhamos para a conclusão, então. A comunhão é decorrente de um legado que gera serviço e é realizado com arte. Comunhão é fruto de uma consciência de quem somos, do porquê fomos chamados e de como devemos nos portar. Comunhão é quem sou, o que faço, como faço. Já pensaram assim? Entretanto, é necessário que, para essa engrenagem começar, haja alguém que se prontifique. Em Atos, nós lemos: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Essa engrenagem, ela já foi iniciada, seu movimento já começou. E é a história do início desta engrenagem, do caminhar, do trabalhar dessa engrenagem. Começa lá no Gênesis, quando o Senhor olhou e disse: do filho de uma mulher virá a salvação. Em Colossenses 1:22, a palavra de Deus nos diz: mas agora Ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, de Deus, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. E em 1 Coríntios 3:23 diz: e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Ao lermos a Bíblia, eu insisto, nós não estamos lendo sobre personagens, fatos e locais e horários e tempos distantes de nós, alheios a nós. É a nossa história de ontem, de hoje que vivemos e a do futuro que viveremos. Estamos, como eu já disse, em Adão e Eva, em Noé, em Abraão, em Davi. Estamos em Cristo, glória a Deus por isso. E é para a glória de Cristo, para a edificação da igreja, para o meu e o seu crescimento espiritual e para testemunho às nações sobre a graça de Deus que nós e que eu anseio e ansiamos, procuro e procuramos, insisto e insistimos em viver em comunhão na igreja. Minha oração é para que o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, que assim seja, a começar em mim. Muito obrigada.